Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, mais uma vez, com essa pauta super importante, né, que está ligada à cultura de matriz africana, aos terreiros de Umbanda. E hoje, em especial, a gente está recebendo aqui o pai Rodrigo Silvestre, do terreiro Caboclo Tupinambá. E a gente vai conversar um pouco mais, né, aproveitando esse mês tão importante que é para essa cultura, mas a gente vai entrar também no mês de maio, também, que tem uma importância muito grande. Nós tivemos no mês de março, né, também uma outra importância muito grande com relação aos direitos e garantias fundamentais das pessoas ascendentes de África, né? Então é importantíssimo que nós façamos essa discussão e a gente traga para a população, para as pessoas, esse entendimento do que é a cultura de terreiro e, essencialmente, do terreiro de Umbanda. Pai Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra muito grande receber não só você, mas também todas as entidades que te acompanham aqui nesse programa, que é um programa plural, mas que tem na sua gênese, na sua vontade e princípio, essa abertura cultural que é trazer a cultura nacional, a cultura popular e também as diversas manifestações, não só religiosas, mas também pessoais, né, de convívio metafísico que as pessoas acabam trabalhando, né, para o bem da humanidade. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber. Eu agradeço demais o convite, viu, Ederson? É um prazer estar aqui com vocês também, e poder falar um pouco da nossa Umbanda, do nosso terreiro, né, dessas manifestações religiosas que fazem parte da nossa cultura, tá certo? Então eu estou aqui muito feliz. Pai Rodrigo, eu queria começar perguntando para você onde que é o terreiro e como que se dá o recebimento, o acolhimento das pessoas. Hoje a gente fala muito de acolhimento, né? Porque os terreiros de Umbanda têm um papel fundamental que hoje reconhecidamente é reconhecido como um dos principais campos de acolhimento, né? Como qualquer outra religião, mas o terreiro de Umbanda, ele é, como sempre foi, e hoje reconhecidamente pela sociedade, um espaço de acolhimento, né? Um bem público praticamente, que tem, fora até do horário comercial, certo, recebido e acolhido as pessoas para tratamento não só espiritual, mas também para um aconchego, para um abraço, para uma assistência, vamos dizer assim. Sim. O nosso terreiro ele está em Santa Rita, né, na MG 30, 3.400. As nossas giras acontecem todas as quintas-feiras, às 19h30. Né? E o que você disse, a gente acolhe as pessoas, né, independente, né, da necessidade delas, e a gente sempre se predispõe a poder ajudar, inclusive fora, não é só na hora das nossas giras, né? Mas o que acontece é que muita gente nos procura lá também fora do horário da gira para esse acolhimento, para essa conversa, né? Quando é comigo ou até mesmo com os guias nossos do terreiro, né? Nós temos uma corrente mediúnica e essa corrente também, havendo a necessidade de estar junto com a gente, né, nessas horas que não são somente horas de gira, para poder acolher essas pessoas, também fazem parte. Uma das grandes, não é curiosidade, mas uma das grandes dúvidas ou perguntas que nos vem nesse momento é primeiro, qual é a importância do médium, aquele que não só o que trabalha,
mas aquele que tem a intenção, que está lá na assistência, cambonando, vamos dizer, né? Que para quem não entende, o cambono é aquele... Quem vai ao terreiro de Umbanda vê a entidade trabalhando e vê uma pessoa ali anotando as coisas, ou não só anotando, mas às vezes ouvindo e traduzindo ali, vamos falar uma tradução, mas não é bem isso, mas ele acaba traduzindo o que a entidade está passando para o consulente ali, para a pessoa que está precisando de assistência. Qual é a importância desse médium entender esses fenômenos, estudar para entender esses fenômenos e o preparo que ele precisa ter antes dele começar a atender, porque parece que tem um preparo, né, que precisa ser feito no anterior. Inclusive, extremamente importante que isso aconteça. Porque todas as pessoas, né, por menos conhecimento que ela tenha da nossa religião, ela é médium de alguma forma, em algum grau. Para que se participe de uma corrente, ela precisa de um estudo. Esses estudos geralmente são dados até mesmo dentro de terreiro. Hoje tem muita informação de internet, mas são às vezes informações equivocadas. Isso varia muito de terreiro para terreiro. Então, para se adequar a um terreiro específico, o médium ele tem que passar por um estudo daquela religião e da realidade daquele terreiro especificamente, né? Hoje a Umbanda ela é múltipla, ela não tem como é que eu posso dizer, um discernimento que possa seguir, que vai se aplicar somente à religião em si. Cada terreiro tem uma vertente diferente. Uns fazem uma coisa, outros fazem outra, outros fazem outra. Isso está errado? Não, isso está certo. A realidade de cada casa é cada casa com o dirigente da casa e com o dirigente espiritual do próprio terreiro é que vai direcionar essa questão de como a casa funciona. Então, todo médium que entrar numa casa, primeiro, o que acontece é que ele tem que se sentir bem naquele ambiente. Não adianta nada, se você quiser participar de um terreiro e se sentir pertencente àquele terreiro, você tem que sentir isso. O seu coração tem que falar, não, aqui é o meu lugar. Não adianta eu te fazer um convite, quer participar da minha casa, Ederson? E você se predispõe a ir lá, mas não tem aquela afinidade espiritual que provavelmente o que te cerca vai te manter naquele lugar. Ou seja, por empatia, ou seja, pela vertente daquela casa, ou seja, por você não se sentir bem. Tudo que a gente trata dentro de um terreiro de Umbanda é a respeito de energia. Tudo. Desde quando você entra, desde quando você participa, desde quando você vai como consulente, desde que você participa dos estudos, seja cambono, seja médium de incorporação, seja médium intuitivo, seja um dirigente, tudo aquilo é energia. Se a sua energia não está condizente com aquele lugar em que você está, não adianta que aquilo ali você não fica. Você não é pertencente àquele lugar. Por isso que as pessoas geralmente elas tendem a buscar outros terreiros. Aqui eu me sinto bem, ali eu não me sinto bem, aqui eu me sinto mais ou menos, mas quem vai determinar é a sua energia. É como você vai estar dentro daquele terreiro e aquilo ali que você está sentindo vai fazer com que você fique ou não. Até mesmo os consulentes. Não adianta nada, nós temos aqui em Nova Lima vários terreiros. Ainda bem que tem essa diversidade de terreiros aqui, que os consulentes podem optar. Estar em um e outro, e outro, e outro. E não tem problema. É isso mesmo. O que acontece é que eles vão em busca sempre de uma resposta, não dada por mim, mas dada pelo espiritual. E isto aí só é mais eficiente quando a energia de quem está buscando bate com a energia daquele lugar em que ele está procurando para ter esse tipo de resposta. Entende? Os cambonos são médios, inclusive, que nos auxiliam exatamente nesses atendimentos.
pegando a sua fala, é traduzindo o que é dito pelos médios que estão recebendo os seus guias espirituais, e esses guias, às vezes, eles têm um arquétipo que a gente chama de caboclo, de preto velho, de cigano, de herê, que tem um palavreado que, às vezes, o próprio consulente ele não entende. E quem é a ponte entre aquele atendimento e a consulência? É exatamente esse médico que a gente chama de cambono, que ele faz parte da nossa corrente mediúnica, né? Então, ele além dele ser essa ponte entre o que é dito pelos guias espirituais e os consulentes, ele é uma peça fundamental dentro do nosso terreiro, porque naquele momento ali, ele também está sendo preparado para ser um futuro médium, talvez ou não, de incorporação. Deu para entender? Tranquilamente. Eu acho que esse papel que a gente tem, né? Esse papel que a TV traz, que o jornal também impresso, né, que a gente tem aqui na casa, da TV Banqueta, traz exatamente isso, é trazer para as pessoas entenderem um pouco mais dessa cultura tão maravilhosa, né, como qualquer outra religião, que é a cultura de terreiro. Pai Rodrigo, a literatura, hoje nós temos literaturas diversas, né, sobre terreiro de Umbanda. Sim. É bem acessível para a comunidade, para as pessoas, porque hoje a gente tem uma juventude que lê um pouco mais, né? Ela lê mais do que lia antigamente. Certo. E também hoje nós temos o digital, nós temos muita coisa no digital que também pode ser aproveitado. Como é que a gente pode pensar isso junto com essa moçada que está vindo? Na realidade, você tem duas possibilidades. O digital, é lógico que você vai buscar bibliografias específicas, editadas, de pessoas que são responsáveis, né, e que têm um know-how para estar colocando a nossa religião de uma forma clara, simples e objetiva, né? Essas aí são bibliografias que você tem acesso através da internet e que são extremamente importantes para nos ajudar a entender a nossa religião. Então, isso aí é uma forma legal de se estudar, vamos dizer assim. Mas é muito importante aquilo que eu disse. É você estar dentro de um terreiro. E dentro desse terreiro tem um estudo sobre a dinâmica de como funciona aquele terreiro especificamente, né? Porque não adianta nada você fazer parte da religião, querer entender como é plural essa nossa Umbanda, né? Como eu já havia dito, cada terreiro funciona de uma forma diferente. Obviamente, a gente tem uma linha a se seguir, né? Dos nossos orixás, das nossas linhagens de Umbanda, mas cada um tem a sua dinâmica de fazer com que as coisas aconteçam, né? Na hora da gira, na hora dos atendimentos, na hora da própria ritualística, né? Do entender o que o pai e a mãe de santo daquele terreiro tem para te passar. Então, isso aí, como depende muito de terreiro para terreiro, existe a necessidade também do estudo individualizado de cada terreiro. Isso aí é extremamente importante que cada terreiro proporcione isso às pessoas que querem entender da Umbanda. No terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá, é interessante porque lá a gente faz esse tipo de estudo e é uma primícia para quem quer participar do nosso terreiro futuramente, como médium, como fazer parte da nossa corrente mediúnica. Então, a gente coloca esses estudos, né, para direcionar as pessoas numa realidade que é nossa, que é do terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá. Agora eu vou tirar o pai e vou colocar o Rodrigo, que Sim. é meu amigo de infância, nós Certo. somos criados juntos. Como que é essa proximidade de se desenvolver, não só intelectualmente, mas também espiritualmente, com essa cultura de África, Sim. desse povo que trouxe, através de um sofrimento muito grande, né? Sim. Quase 10 milhões de pessoas vieram para cá. Isso que está nas anotações, né? Eu acredito que tenha sido até mais. Numa cidade que tem a sua base sendo escravocrata, né? Que é a mineração, com
cultura eurocêntrica muito forte, Sim. né? E um apagamento também dessa história que hoje começa a se aflorar, né? Certo. Como é que o Rodrigo se sente nessa corrente, vamos dizer, uma corrente do bem, uma corrente que incorpora junto com as pessoas pretas essa luta tão incessante que é para essa reascendência dessa religiosidade misturada que acontece no Brasil, que a Umbanda já existe muito antes de Zélio, de etc. e tal. Sim. Então, como que é o Rodrigo nesse olhar? Né? E como que o Rodrigo se encontrou nesse universo? Certo. Inclusive, eu estou ministrando um curso exatamente a respeito da nossa Umbanda, né? Recentemente, agora no nosso terreiro, e eu digo o seguinte, existem duas coisas extremamente importantes que isso aí eu digo que é do Rodrigo. Você perguntou a respeito do Rodrigo, não é isso? Isso, exatamente. Eu venho de uma família que era extremamente católica. Então, assim, eu tive... Porque quando a gente vai em busca da Umbanda, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Né? Eu fui pela dor. Então, quando eu busquei a Umbanda, na realidade, eu não tinha essa consciência. Não tinha. Realmente eu não tinha. Tá? Mas eu coloquei da seguinte forma, para mim, para o Rodrigo, não como pai Rodrigo. A gente estuda muito das nossas raízes ancestrais, tá? Mas dentro do terreiro, eu não acho que a gente tem que focar nisso. Isso é uma opinião extremamente particular minha. Tá? A gente estuda, tem a nossa história, tem toda uma ritualística que a gente segue, né, de terreiro, a respeito dos nossos orixás, de onde vem, como chegar até aqui, do sincretismo que há entre a religiosidade que veio de África e como ela chegou até aqui, né, e como ela foi disseminada dentro do nosso país. Mas são duas coisas que eu tento separar muito. Eu tento separar a minha religiosidade, isso eu estou falando do Rodrigo, de como o Rodrigo se porta, tá? Com a questão, vamos dizer assim, de ancestralidade e de pegar uma bandeira que eu acho que é extremamente importante, falar dos povos originários, falar da nossa religiosidade que vem de África, falar do regime escravocrata. Sim, isso é uma bandeira. Mas dentro do meu terreiro, eu tiro isso fora. Aí as pessoas me perguntam, mas por que você faz isso? Porque eu não quero eliminar ninguém. Ninguém. Quando a gente foca a respeito de uma questão da cor das pessoas, da religiosidade das pessoas, de origem das pessoas, de como as pessoas vivem, da sexualidade das pessoas, se isso a gente pega por esse viés, a gente, de uma certa forma, dentro do próprio terreiro, querendo ou não querendo, a gente acaba eliminando e colocando um preconceito muito grande a respeito disso. Quando eu falo a respeito de Umbanda, Ederson, eu falo da religiosidade. Entende? Entende. Eu deixo muito claro às pessoas que eu acho que bandeiras, elas existem, elas têm que ser colocadas sim, sabe? Elas têm que, a gente tem que entender que a gente, hoje a Umbanda está no patamar que está devido de onde ela veio, como as pessoas hoje entendem a Umbanda. Isso é importante. Mas a gente pegar da questão escravocrata para falar a respeito da nossa religiosidade e focar só nisso, eu não faço isso. Sim. Eu não faço. Mas não é por não merecer. Não é que eu estou deixando de dar a devida importância para isso. Mas no meu pensamento é você excluir quem não faz parte desse
vou usar a palavra, nem sei se essa palavra é correta, desse universo específico, entende? Sim. Eu poderia estar falando assim, mas não é só do povo preto, mas é o povo LGBTQIA+, é do povo indígena, porque nós temos uma linhagem que é de caboclo, que é focado muito nessa questão do indígena. Então a gente tem que respeitar isso. É uma questão complicada, inclusive, no nosso país, né? A gente vê a questão da demarcação de terras. Então, assim, tudo isso é importante, sim. São bandeiras, sim, a serem levantadas, são bandeiras, sim, a serem debatidas, mas são coisas separadas. Quando você começa a criticar ou polarizar determinadas informações em determinadas vertentes específicas de alguns grupos, você acaba enfocando mais naqueles grupos e trazendo para dentro do ambiente religioso uma certa discriminação velada com relação a outros grupos. Deu para entender? Deu? Perfeitamente. Não é uma questão de que não se deva falar, se deve falar sim, mas dentro do terreiro, dentro da nossa religiosidade, a gente tem que entender que a gente tem que acolher. A palavra que você falou lá no princípio, né? É o acolhimento e acolher a todos, sem falar que é preto, sem falar que é pobre, sem falar que é branco, sem falar que é indígena, sem falar que é da comunidade LGBTQIA+, é acolher a todos. A palavra acolhimento... Porque todos têm os mesmos problemas. Sabe quais são as pessoas que a gente mais gosta de receber no nosso terreiro? É o ser humano. E é ponto final. É isso. Como que a gente trabalha a conscientização? Porque a gente tem uma cultura eurocêntrica. Sim. Nós temos além de uma cultura eurocêntrica, hoje também nós temos uma cultura protestante muito forte. E há uma ascensão muito grande das religiões de matriz africana. Certo. Ainda bem. E como que a gente conscientiza, como que a gente traz essa ideia de conscientização e de, vamos dizer assim, de acolhimento de nós mesmos, né? Quando, em outros momentos, às vezes as pessoas iam no terreiro e não assumiam, né? Que elas escondido ali e tal. Ainda existe hoje, né? E muito. Pois é. Mas a gente está aqui para dar visibilidade para isso, para falar para as pessoas assim, não precisa se esconder, né? E aí é a parte da conscientização, porque isso que foi colocado foi um preconceito, né? O que é o conceito pré-concebido, né? Por outros modelos sociais, que o terreiro não era, o Umbanda, ou Candomblé, né? Ou qualquer outra religião de matriz africana, não seria o lugar ideal para as pessoas estarem lá, aquela coisa do diabo. Né? Então, como que a gente trabalha essa conscientização? Tá. Eu posso te fazer uma pergunta antes? Perfeitamente. Tá. Qual que é o seu maior medo na sua vida? Essa é uma pergunta difícil. Pois tente me responder. É uma coisa difícil, porque o ser humano é um sujeito formado no medo. O que é mais importante para trazermos o ser humano, independente quem quer que seja, a gente tem que fazer com que ele entenda que só existe o preconceito daquilo que ele teme. Quando a gente faz isso que nós estamos fazendo aqui hoje, desmistificando exatamente esse assunto, trazendo à tona, falando que Exu não é o diabo, falando que Pombagira não é prostituta, e desmistificar isso e mostrar para as pessoas que estar dentro de um terreiro de Umbanda é estar num solo sagrado, é fazer parte do todo que o lá de cima nos deu e fazer parte disso de forma consciente, sem medo, é a melhor forma da gente trazer o ser humano para dentro da nossa religiosidade. Deu para entender?
Claramente. Porque não adianta. A melhor coisa que você faz é você mostrar para a pessoa que naquele lugar, que é o nosso lugar, que é o nosso terreiro, onde a gente pratica a nossa religiosidade, que ali não tem nada demais. Porque quando uma pessoa fala, eu não vou lá porque lá só tem coisa ruim, aí eu me pergunto, quantas vezes você já foi? Ah, não fui hora nenhuma. Pois então vá. Vá para você conhecer e vá para você desmistificar e você entender que naquele lugar lá, o Deus que você procura na sua igreja evangélica, no protestantismo, no budismo, independente do nome que se dá ao Deus maior, lá também nós temos o nosso Deus, que é Oxalá. Então, se as pessoas não vão por medo, é porque elas não conhecem. O que te faz bloquear tudo na sua vida, tudo, em todas as questões, em todos os setores que vocês tenham, participem, é o medo. E o medo só é gerado por aquilo que você não conhece. Pois é. Vou fazer um intervalo, vou fazer o primeiro intervalo dessa entrevista aqui, que é essa entrevista maravilhosa. Um minutinho só, não saia daí. A gente está conversando aqui com o pai Rodrigo Silvestre, a gente está falando sobre a importância da Umbanda, a importância dos terreiros de Umbanda, a importância da cultura, essa cultura de África, e a importância que nós precisamos ter na construção de um universo religioso plural e na desconstrução do preconceito. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes, chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está com essa pauta super especial aqui falando das terreiradas, né? E em especial do terreiro do Caboclo Tupinambá. Com o pai Rodrigo Silvestre falando muito sobre essa nossa cultura, essencialmente de África, mas com um pé atolado no Brasil, que é a cultura da Umbanda. Cultura e religião, né? Essa religiosidade. Pai Rodrigo, a gente estava falando aqui nos bastidores um pouco antes sobre esse espaço, né, que é um espaço especial, que é um espaço de um terreiro que é um pouco mais escuro, e nós voltamos lá naquela coisa que a pessoa tem vergonha, tem medo e tal, né? E a gente está quebrando esse paradigma, não só trazendo para a televisão, para o rádio, para o jornal, os jornais e discutindo isso abertamente. É também para você
como Rodrigo e também como o pai Rodrigo, que trabalha com o caboclo, que trabalha com o terreiro, que tem uma missão que nós vimos que é escolhida e engendrada pela gente, engenhadas pela gente antes da gente vir para o nosso plano terreno. Então você escolhe aquilo lá em cima, você faz aquele planejamento. Isso te dá esse conforto também, de você estar conseguindo realizar todo esse trabalho e nessa labuta, que é uma labuta quase que diária, quase que diária. Ela é diária e quase que em determinados momentos, assim, os desafiadores e quase que em glória, né? É verdade. Então, como é que é isso e como é que trabalha tudo isso também, não só no campo da entidade, que é uma entidade sagrada, como caboclos, pretos velhos, e Exus, e pombogiras, e etc. Para além da entidade, aquela que é também do Rodrigo. O Rodrigo que é uma pessoa que tem uma formação, que é de uma família tradicional, que é também que traz também no seu DNA uma formação eurocêntrica, católica. Como é que é trabalhar tudo isso dentro da cachola, vamos dizer assim, né? Como que é trabalhar tudo isso? Bom, é claro que a minha caminhada ela é muito recente, muito recente. Eu comecei a trabalhar num terreiro em Belo Horizonte há mais ou menos uns 10 anos e pouco atrás, né? E hoje eu tenho meu terreiro há 2 anos. Então é uma caminhada muito recente, muito recente. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente está dentro de um terreiro de Umbanda, a gente se depara com várias questões, várias, né? Hoje eu não posso, de forma alguma, reclamar em hipótese nenhuma e em momento nenhum do que eu faço em prol do terreiro e das outras pessoas que vêm nos procurar. A gente não anda sozinho. Né? Existe os guias que me cercam, existe a minha própria espiritualidade, existe a minha história de vida, que tudo isso veio a somar para o que eu faço hoje. Tá? Existe a questão da responsabilidade, que é extremamente importante. Existe a questão de eu ter aprendido de um outro viés, de um outro ângulo, de uma outra visão, que é a visão católica, né? Porque eu vim de uma formação católica, e aprendi muito nesse tempo que eu estou como umbandista, a me tornar uma pessoa melhor, a ver o outro com um outro olhar, para que eu possa receber dentro do meu terreiro hoje, né, essas pessoas com dificuldades que um dia foram minhas, né, e eu podendo ajudar com uma outra visão, e com os meus guias em particular. Né? Quando a gente fala, porque eu posso ter uma opinião como o Rodrigo, mas quando eu estou com o meu caboclo, quando eu estou com o meu preto velho, quando eu estou com o meu erê, quando eu estou com o meu exu, quando eu estou com a minha pombagira, eles me ensinam muito a ser uma pessoa diferente do simples Rodrigo, que é um ser humano cheio de erros, que tem uma história, que tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas nessa minha caminhada como dirigente de terreiro, eu tive que me desdobrar para ser uma pessoa em que eu possa ter o equilíbrio necessário e suficiente para que eu possa ajudar o outro. Ederson, ninguém que não tenha um equilíbrio emocional tem condições de estar recebendo os guias espirituais. Ninguém. As pessoas que são desequilibradas emocionalmente, elas não têm a consciência de como isso é importante, ter o equilíbrio necessário para que se tenha junto a elas os guias, para que se faça essa junção do que eu sou e do que o guia pode ser para a pessoa que está ouvindo. Entendeu isso? Como é que é importante? Né? Então, é um trabalho constante.
É o dia a dia. É a gente entender que a gente não tem que fazer só para a gente tem que fazer para o outro. Né? Ter um terreiro não é fazer para minha corrente, não é fazer para os consulentes, não. É fazer para a minha comunidade. E quem sabe fazer para outros terreiros também. O que é mais difícil é a gente entender que essa junção da força que um terreiro tem e contemplando a força do outro terreiro, a gente caminha melhor. A gente caminha com mais firmeza, a gente desmistifica muito o que é o terreiro de Umbanda, o que é as roças de Candomblé, que isso é importante. O que significa aquelas linhagens que a gente recebe ali, né, para que elas possam orientar quem venha nos procurar. Isso é que é importante. Isso que as pessoas que não é simplesmente chegar, porque tem muita gente que chega dentro de um terreiro, né, seja ele de Umbanda, seja ele de Candomblé, acha que você é médium, eu sou médium, eu quero me desenvolver, mas às vezes as pessoas demoram a desenvolver, uns com mais rapidez, outras com mais rapidez, mas a gente tem que entender que isso passa muito pelo equilíbrio de cada pessoa, da vivência de cada pessoa, do estudo que a pessoa tem para entender que aquilo ali que acontece, a forma de energia que a pessoa despende para estar respeitando e para estar se conectando aos seus guias é muito mais do que a própria vivência da pessoa. Deu para entender meu ponto de vista, sabe? Então, assim, é a gente caminhar junto, é a gente caminhar com responsabilidade, porque quando as pessoas vão nos procurar, praticamente ela está colocando a vida delas nas nossas mãos. Nas mãos dos nossos guias espirituais. E isso é muito complicado. Como que uma pessoa que não está devidamente equilibrada, devidamente entendida da religião, ela está desmistificada de determinados preconceitos que trazem da própria vivência, vão poder ajudar as pessoas que vão nos procurar. Então a gente tem que ter entendimento, a gente tem que ter esclarecimento, a gente tem que ter ponderação, a gente tem que ter amor ao próximo, a gente tem que ter compaixão até mesmo na hora de dizer as coisas para o outro. Porque as pessoas chegam lá, às vezes elas estão com alguns determinados problemas sérios de saúde e até mesmo um trabalho entre o médium, em que está recebendo um determinado guia, os dois juntos têm que ter o discernimento até mesmo de como vai falar determinados assuntos, para não machucar as pessoas. Isso só tem um nome, é amor ao próximo. Dentro dessa condição é que a gente trabalha dentro do terreiro de Umbanda. Se não tiver isso, a gente não tem como levar o terreiro para frente e se juntar a outros da mesma forma. Se as energias não são iguais, não adianta. A coisa não anda. Qual que é o papel do consolador? É dizer o que tem que ser dito na hora certa e com as palavras certas, respeitando o tempo do outro. É muito simples no caminhar e na responsabilidade das pessoas que estão trabalhando com os seus guias e dando um direcionamento para a consulência. Se não tiver esse discernimento que a gente está lá só para direcionar. Ninguém é obrigado a andar com as pernas de ninguém. Quando as pessoas vêm nos procurar dentro de um terreiro, né, os próprios guias, aqueles guias que são guias responsáveis, que são guias já firmados, com todas as características pertinentes à nossa religião, eles têm a responsabilidade de ser direcionadores. Eles não têm como pegar na mão do próprio consulente e falar, eu vou fazer por você. O que a nossa premissa dentro do nosso terreiro são duas extremamente importantes. Primeiro é ter fé na busca. E segundo é ter um merecimento no que se busca. Sem essas duas coisas, não adianta. Se você não tiver fé no que você quer
e se você não tiver merecimento para receber o que você foi buscar, terreiro de Umbanda não funciona. Não funciona para ninguém. E eu digo isso estando dentro de um terreiro, sendo dirigente de um terreiro. Então precisa se ter a consciência de que não tem que ser dito o que quer ser escutado, mas sim o que é necessário ser escutado. O que eu costumo dizer muito no terreiro, gente, é o seguinte: existe uma grande diferença entre o ouvir e o escutar. Quem ouve num terreiro de Umbanda ou num terreiro de Candomblé sai de lá sem nada. Porque o ouvir entra aqui e sai aqui. Mas quando você vai num terreiro e escuta o que os guias espirituais estão para te dizer, da forma que eles têm para te dizer, com responsabilidade, com discernimento, é entrar por aqui, sentir, raciocinar e, se for o caso, dizer algo quando tem que ser dito. Sem isso, Ederson, não existe Umbanda. Entende? É uma questão pelo meu pouco caminhar, mas é como eu entendo. E como o terreiro de Caboclo Tupinambá funciona hoje. E é deste jeito. É tendo responsabilidade e não fazendo promessas que não vão ser realizadas. Porque se você não tem fé e se você não tem merecimento, não adianta. Então, por isso, essa questão de você se entender como pessoa é extremamente importante quando você vai em busca de alguma coisa. Às vezes, os consulentes chegam lá, vão nos procurar e chegam e falam, o que você quer? Eu não sei o que eu quero. Às vezes, as pessoas vão por uma questão amorosa. Você quer ter quem na sua vida? Qualquer pessoa. Por carência. Isso não resolve. Às vezes as pessoas vão nos procurar querendo colocar as outras pessoas numa forma. E eu quero uma pessoa assim, 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 assim. Se tiver uma coisa fora desse assim, 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 não serve. Então como é que a pessoa quer ter reciprocidade? Como é que a pessoa quer viver bem com alguém? A convivência com outro alguém é você se doar um pouco hoje, o outro alguém se doar um pouco amanhã, e as coisas vão caminhando. Isso é durabilidade. Isso é responsabilidade. Isso é construção de amor. E as pessoas às vezes não estão preparadas para ouvir isso. Elas são imediatistas. Elas querem para já. Nós temos um orixá que é a Yansan, que fala que o movimento da própria pessoa é importante. Ela nos ensina isso. E isso, às vezes, as pessoas não têm a consciência que elas precisam de se movimentar para conseguir as coisas. Elas não conseguem entender isso. Querem ir lá e receber as coisas de mão beijada, como uma fórmula mágica, como um passe de mágica. Isso não vai acontecer. A nossa religião não tem mágica. A nossa religião tem discernimento para ser guiado. A gente não dá nada de mão beijada para ninguém. O que é a filosofia umbandista, pro Rodrigo? É a filosofia da caridade com humildade. Sem isso, a nossa Umbanda ela não tem futuro. Você não pode receber as pessoas sem ter na premissa dos terreiros de Umbanda a caridade, em fazer sem esperar nada em troca e ser humilde de ter a certeza de que o que você está fazendo ali, você está dando o melhor de si. Todos nós temos as nossas limitações. Todos temos. Não vai ser os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé que possam... Eu estou falando generalizado, mas eu falo muito do meu terreiro. Terreiro de Umbanda, Caboclo, Tupinambá. Se nós não colocarmos isso como primícia nossa, de termos caridade, com humildade, de poder aceitar as pessoas lá do jeito que elas são e poder tentar direcionar para mudar a vida das pessoas, só direcionando, porque ninguém muda ninguém. Isso a gente tem que deixar muito bem claro. Ninguém nessa vida muda ninguém. A única pessoa que pode mudar você é você mesmo.
É a única pessoa. Então, quando vocês vão procurar o nosso terreiro, né, a nossa Umbanda, é com caridade e com humildade, para que sejam direcionados, para que saiam da sua zona de conforto, para que tenham uma vida melhor, né? Então, nós temos lá um panteão de orixás, que cada um nos dita uma coisa diferente. E as pessoas, às vezes, infelizmente, têm a falsa informação de que filhos de tal orixá tem que ser assim. Não, é ao contrário. Por ser filho daquele orixá, aquele orixá te fala que você, neste ponto determinado pela energia do orixá, você tem que se posicionar para tomar cuidado com relação à vaidade, com relação ao amor próprio, com relação à justiça, ao tempo que você quer que não é seu, de ser imediatista, sabe? Então tudo do amor com o outro, do amor consigo. Então todos eles vão te ensinar uma coisa diferente. E se você não tiver preparado para entender, quando a gente falou a respeito dos estudos, a gente estuda muito focando exatamente nisso. É exatamente a forma que o orixá tem para te ensinar. Não é o que ele representa, mas o que ele te dá para você pensar que você precisa se tornar uma pessoa melhor com os ensinamentos dele. Deu para entender também? Perfeito. Tem determinadas coisas assim que às vezes eu sou muito incisivo no dizer, mas é isso, não tem como fugir não muito dessa coisa. Não tem outra saída, sabe? Às vezes as pessoas vão nos procurar querendo, ficam com raiva, sai de lá com raiva, falando, não foi isso que eu quis, não queria escutar. Uai, mas aí o problema é seu, é você que tem que resolver isso. Isso é seu. O que foi dito para você é o que você necessariamente necessitava de escutar. Não o que você queria ouvir. É diferente. Então a nossa responsabilidade tange muito na caridade de receber e na humildade no dizer. Gente, para a gente encerrar, Rodrigo, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que a gente falou muito em desmistificação. Falamos também de preconceito e falamos também de conscientização. Então, juntando essas três palavras, qual o recado que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo e também nos ouvindo pela Rádio Cultura de Curitiba? Nos escutando. Isso. Ouvir, entra aqui, sai por aqui. Exatamente. Nos escutar é o essencial. Para todos vocês que estão aí do outro lado, eu quero deixar muito bem claro que é o seguinte: não tenham medo da nossa religião. Não tenha medo do desconhecido. Nós, umbandistas, nós temos a primícia de enxergar o nosso Deus, Oxalá, como aquele que traz paz no coração do ser humano. E a gente, dentro do nosso terreiro, nós estamos lá para receber a todos, com caridade, com humildade, com o coração aberto, né? E com a responsabilidade de estar junto com os nossos guias para atender as pessoas que nos procuram da melhor forma possível. Eu gostaria imensamente que as pessoas que não conhecessem a nossa religião procurassem se informar mais do que representa a nossa Umbanda, que é uma religião que hoje cresce muito no nosso país e que, né, estamos aí de braços abertos para acolher a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Eu faço esse convite a todos que nos ouvem para que busquem, né, essa forma de entender que a nossa religião também faz parte da diversidade do nosso país. E as pessoas que estão aqui perto de nós, né, em Nova Lima, faço o convite a vocês. Vá nos conhecer, Terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá, Nova Lima, Santa Rita, Minas Gerais. Eu agradeço muito
por estar aqui hoje, por poder passar essas informações para vocês. Agradeço, Ederson, e agradeço a equipe. Eu que agradeço de coração aberto a esse caboclo tão bonito e também aos pretos velhos e às entidades que aqui estiveram e estão com a gente. Que assim seja. Gente, chegamos ao final desse programa maravilhoso. As pessoas que já acompanham me conhecem, eu estou todo arrepiado. Eu acho que a gente tem essa energia, eu também tenho essa raiz umbandista, espiritualista, e isso é importantíssimo para todos nós. Então, desmistificar, entender, estudar, buscar o conhecimento é o que nos liberta, é o que traz o céu mais perto da gente. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.